É isso. Mas vamos falar do Corinthians. A gente ganha o Mundial. Isso. A gente é roubado na próxima Libertadores. Sem aquele dúvida. jogo. Eu Não, tava lá naquele vergonha, jogo, aquilo é uma aquilo vergonha. operaram a gente. Aquele jogo contra o Boca, como chama? Amarília? Isso, Amarília? isso. Cara. E aí a gente, parecido com o São Paulo, né? Que depois de ganhar tudo também começa uma decadência. A gente começa essa decadência. E o triste pro jogador, que o pessoal não entende, é que a gente não quer ganhar tudo. Mas o duro é você entrar em todo jogo falando, cara, se não vai ter empatar jogo. tá bom, isso. se jogar um pouquinho, se der um pouquinho de raça, eu já tô feliz. Isso. Você entra num negócio que te estraga. Eu não sei se você ainda assim, me estraga a semana, me estraga o dia. E não é porque vão me zoar, é porque, cara, aquilo me estraga, porque você fala, tem um time, podia estar melhor, a folha de pagamento, sei lá, não sei quantos milhões. Sim, a quarta folha de pagamento do futebol O que brasileiro. acontece com o Corinthians? Quando você vê que foi o problema? Eu acho que... Você lembra da democracia corintiana? Sim, então, aliás, vamos fazer uma linha do tempo, que tá. eu imagino que seja estudioso, viveu muita coisa. O Corinthians, da onde você lembra até agora? Como que foi essa administração? Vicente Mateus foi quando? Vilela. Eu lembro. Primeira lembrança que eu tenho na minha vida, a minha primeira lembrança na vida... Na vida, não na no futebol. vida. Não, minha primeira lembrança na vida é na casa de um tio, que não era tio, mas era tio por afinidade, chamado João Marino, que era muito amigo do meu pai e da minha mãe, que morava no mesmo Itaim que a gente morava, que era a única casa do bairro, pelo menos que nós conhecíamos, que tinha televisão. Esse João Marino era um engenheiro, depois virou o braço direito do Pietro Maria Bardi, na fundação do MAN. Corinthians e Palmeiras, decisão do Campeonato Paulista de 54, que deu-se no dia 6 de fevereiro de 55. É claro que esta data, isso eu sei porque eu fui ler. Você não é o PVC, né? Você... Não, fui ler. Mas a lembrança que eu tenho era o jogo na televisão, 1-1, Corinthians e Palmeiras. Preto e branco, colorido? Preto e branco. O Corinthians é campeão do 4º centenário, que é o título dos campeonatos estaduais mais comemorado, porque era, né? Eu lembro perfeitamente do meu pai reclamando que o gol do Palmeiras, o Humberto Tosi teria empurrado o Gilmar pro Lima, o Liminha, fazer o gol, mas foi 1-1 com empate quando foi campeão. Saímos da casa desse meu tio João e fomos comemorar no recém-inaugurado Parque do Ibirapuera. Recém-inaugurado? Foi inaugurado por 4º centenário. Tá. Tinha sido inaugurado dia 25 de janeiro de 54. Esse jogo é fevereiro de 55. Essa é a minha primeira lembrança. Tá? Na vida. Então o Corinthians tá aí de cara. Aí, as minhas lembranças são o Corinthians perdendo o título pro São Paulo em 57. A seleção brasileira campeã do mundo em 58. A seleção brasileira campeã do mundo em 62. O Corinthians não quebrando o tabu contra o Santos, quebrando em 68. Com gol de Paulo Borges e de Flávio. Sempre tem Corinthians ou seleção brasileira, sempre tem futebol. Sempre. Até 77, né? Acabam os 23 anos de jejum. Isso eu lembro muito bem. Eu tinha 7 anos em cima do capô do Chevette bege do meu pai. Ele colocou uma bandeira e a gente no centro de São Bernardo do Campo, eu em cima lá e a gente comemorando. Cara, que lembrança boa. Isso. Tava no Morumbi. Comecei a chorar. Eu tinha 27 anos de idade. Pai de 3 filhos. Não, mentira. De 2 filhos e uma filha. Bem, você lembra assim? Porque tá... É tudo enevoado. Vou te falar. A lembrança já em preto e branco, né? Tinha um cara do meu lado, um garoto, devia ter 15, 16 anos. E eu não sei o que aconteceu. Eu não sei quanto tempo fiquei fora do ar. Eu já era chefe de reportagem da Placar. E eu sei que esse menino virou-se para mim, pegou e disse: o senhor está se sentindo bem? Eu falei: amigo, eu nunca me senti tão bem na minha vida. Imagina como você devia estar para ele perguntar isso. Isso. Um dia, Vilela, numa entrevista,
alguém fez aquela célebre pergunta, né, dos ping-pong que fazem, né? Ô Juca, se você não fosse você, quem você queria ser? Eu falei, não, a pergunta não é essa. A pergunta é, quem você queria ser? Eu queria ser o Basílio. Pra fazer aquele gol? Eu queria ser o Basílio, fazer aquele gol, correr pra Fiel e morrer. Morrer, acabou. Morrer feliz. Não precisa mais nada. Você imagina a explosão de emoção Bom. que deve ser isso? Eu não consigo encontrar o Basílio sem que ele venha falar comigo, me abrace e chora. Fala, pô, você falou que preferia ser eu. Ser você. Eu falei, não, Basílio, eu falei que eu preferia ser você. Eu não me ponho nisso. Você é uma divindade. Que incrível. E o melhor jogador do Corinthians você viu jogar? O Rivelino. Cara, meu pai fala a mesma coisa. Não, sem dúvida. Mas não tem como. Meu pai falou assim, quando o Rivelino for lá no seu programa, não. eu não posso perder isso de jeito nenhum. Roberto Rivelino é o melhor jogador que passou pela história do foi Corinthians. pouco tempo, né? Não foi pouco tempo. Não. Ele começou. Eu ia ver o Rivelino jogar no time aspirantes do Corinthians. Mas o melhor jogador 65. Que passou ou ele jogou muito no Corinthians também? Não, ele foi. Claro que jogou muito. Jogou muito? Mas jogou muito. E jogou de 65. Porque ele foi depois. 65. Ué, ele é expulso do Corinthians em 74, quando perde a final pro Palmeiras, numa grande cafajestagem da torcida do Corinthians, a prova provada que a voz do povo não é a voz de Deus. Porque se Deus existe, não teria feito a sacanagem que fez com o Rivelino. Vou te contar exatamente o que aconteceu. Tá. Corinthians e Palmeiras jogaram um jogo na quarta-feira, tá? No Pacaembu. Foi 1-1. O Rivelino foi elogiadíssimo no dia seguinte, porque tinha jogado pro time, porque tinha aberto mão de qualquer luz em cima dele, tinha sido coletivo, tinha sido não sei o quê. 1-1 foi o jogo. Vamos pro Morumbi. Qual resultado importava? Tinha que ganhar. Só a vitória. Só a vitória. Também pro Palmeiras. Também, né? Vamos pro Morumbi. Ele jogou exatamente a mesma coisa. Se doando. Virou o culpado da derrota, porque não resolveu o jogo. Acharam um Cristo. Como e ele teve que ir pro Fluminense. E foi uma lástima. E lá jogou muito também? Muito. Da máquina do Dr. Horta. Muito. Entendeu? O Rivelino, no final do século XX, nas seleções de todos os tempos, feitas pelo mundo afora, invariavelmente, fora do Brasil, tô falando, o Rivelino aparecia nos times dos 11 melhores do século. Meu Deus. Foi um baita jogador. O Rivelino era o ídolo do Diego Maradona, pô. É mesmo? Sim, o Maradona nunca negou isso. Jogador que ele... Roberto Rivelino. E eu tive aqui com o Casagrande também, a gente falou muito sobre Sócrates. O Magrão é outra coisa. Então, e o Sócrates? Não. Porque ele não era só o jogador, né? Era a figura, era... Se você perguntar pra mim, quem é o segundo melhor jogador da história do Corinthians? É o Magro. Tá. Quem é a figura mais original, o craque de futebol mais original? Original em que sentido? Original não pode ser diferente de tudo. Tá. É ele. Quem? Sócrates. Sócrates? Sim. Por que original? Bom, o cara tinha 1,90 m, um pezinho 40, resolvia tudo de calcanhar, não era por necessidade. Ele corria muito? Não, porque se ele virasse rápido, ele caía. Porque tinha pouco equilíbrio. Nunca foi atleta, a não ser para a Copa de 82, tá certo? Ele era um boêmio. Bebia, fumava. Sim, sempre foi um boêmio. Né? Ele jogava 3 minutos, 4 minutos por jogo. Era o suficiente, porque era um gênio. Mas sabia colocar os caras pro cara. Era um gênio e ponto. Né? Se matar para jogar futebol, ele se matou para a Copa de 82, que daí parou de fumar, parou de beber, ficou um mês de atleta. Muito, né? Nossa. Jogou demais. Então, agora, era além de tudo um filósofo mesmo. Né? Ele era um cara, ele era um cara do século XIX, o Magro. Tava muito à frente. Nem do século, não, estava atrás. Ele era um romântico. Ele era... Coloca a foto daquela clássica do Sócrates, que é bem emblemática aquela imagem, né? Ele é uma figura que não admitia viver... não admitia viver sem estar apaixonado, né? Aí fez filho pelo mundo afora, né? Com 4, 5 mulheres, né? Mas era assim, ele era um poeta, ele era uma figura, assim,
Hoje na Europa ele é muito tratado assim, né? Como se ele fosse o Che Guevara do futebol. É mesmo? O rebelde, isso. assim? O rebelde. Aliás, ele estrela um filme de um ex-jogador francês, o Cantona, chamado Os Rebeldes. São 5 jogadores. Ele tinha quanto de altura? Ele é 1,90 m? 1,90m? É. Ele era do Botafogo, né? De Ribeirão Preto. Isso. E ele jogou muito, né? Muito. Ele e o Casão. Isso. E você foi amigo? Então, ele é o único amigo que eu fiz, mesmo? assim, veja, como objeto do meu trabalho, né? Porque quando eu me aproximei do Pelé, o Pelé já não era objeto do meu trabalho. O Magro foi assim, uma convivência estreita, de passar fim de semana junto em Ribeirão Preto, dos filhos se conhecerem e tal. A gente fez uma parceria muito legal. Fomos muito amigos. Eu tenho muita saudade dele, muita. Me faz muita falta. E essa